Irmãos, nós vamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, Trindade bendita, especialmente o Espírito Santo que nos guia toda a verdade para nos assistir neste momento de pregação do Santo Evangelho. Nós vamos prosseguir com nossa exposição em Isaías. No capítulo 40, vamos iniciar o capítulo de número 40. Isaías 40, e vamos ler os versos 1 e 2. Isaías 40, 1 e 2. Ouçamos com toda atenção, interesse. Vamos ficar em pé. Vou pedir que os irmãos fiquem em pé para ouvirmos esses dois versos solenemente. É um texto consolador, precioso. Vamos ouvi-lo assim, desta forma. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vamos orar. Ó Senhor, humildemente, buscamos a Tua face. Sabemos que somos indignos até de pisar nos Teus atos. Pecadores. Ah, Senhor, mas já aqui confessamos, mencionamos isto, Senhor, e rogamos o Teu perdão pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tira tudo que possa atrapalhar, porque o que mais queremos neste momento é ouvir a Tua santa voz, falando ao nosso coração. Queremos ouvir, Senhor, da Tua própria boca, consolai, consolai o meu povo. Fala, Senhor, suavemente, mas no poder do Teu Espírito Santo, a cada coração, animando, Senhor, os que já são Teus, consolando-os nesta luta tão grande, na jornada até o final. E aqueles que por Tua graça e grande misericórdia estão aqui trazidos por Ti mesmo, porque intentas falar-lhes ternamente ao coração, vem, Senhor, e abençoa. Vem, Senhor, toca profundo no coração destes que são Teus e que Tu queres salvar por Tua graça. Vem, Senhor, e opera com Teu poder. Oramos, lembrando daqueles que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade. Outra vez mencionamos diante do Senhor, em oração como igreja reunida, que o Senhor olhe com compaixão para a pequenina Bebel. Tem compaixão, Senhor, abençoa. Tu possas iluminar os médicos para compreenderem, entenderem o diagnóstico certo e ela possa receber a cura do Senhor. Ser com Teu servo Daniel, Flávia, possas abençoá-los ricamente, consolando, estando com eles. Enfim, Senhor, todos os outros que estiverem doentes, crianças, adultos, ó Senhor,
socorre, ajuda, estende a tua mão e opera com teu poder segundo a tua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, nós temos feito esta exposição e os irmãos têm acompanhado e sabem como o Senhor não poupou, usou o profeta Isaías para denunciar o pecado do povo de Judá, seu povo, o povo de Deus, e como eles se desviaram do caminho do Senhor e o Senhor foi duro, mostrando as consequências terríveis, o juízo de Deus, o castigo de Deus. Mas agora aqui, nesse capítulo, nós vemos o Senhor trazendo uma palavra de consolação. Depois do anúncio de pecados, juízos, Deus, para os penitentes, para os que se arrependem, tem uma mensagem de graça e de consolação. Meus irmãos, o arrependimento é um dom de Deus. E o arrependimento tem o poder de mover o coração de Deus. De contrário, por causa do pecado, de ira, para graça e misericórdia. Nessa introdução, eu quero trazer o texto do livro de Juízes, no capítulo 10, que é um texto maravilhoso, que mostra como o coração do Senhor se derrete quando há arrependimento. Veja, Juízes 10, 16 diz assim: retiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Essa frase, então Deus já não pôde mais reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tiraram os deuses alheios, se arrependeram, e o coração do Senhor se derreteu e já não podia mais reter a sua misericórdia, a sua compaixão. Que Deus maravilhoso! Eu queria ver estes 2 versos aqui sobre o tema as ternas consolações do Evangelho. Porque ele começa a consolar o meu povo. Meus irmãos, não há nada, nenhuma mensagem mais consoladora sobre a face da terra do que o Evangelho. Por isso que ele é chamado de boa nova, boa notícia, notícia confortadora e consoladora. As ternas consolações do Evangelho. Vamos ver primeiro que Deus ama seu povo. Segundo, que a jornada de aflição do povo tem um fim. E terceiro, a sua culpa foi expiada em dobro. Primeiro, Deus ama o seu povo. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem o seu povo, que ele escolheu antes da fundação do mundo e repartiu no tempo e no espaço sobre a face da terra, de forma
sábia, inteligente. Não é fortuito, você não nasceu por um acaso nesta era, nesse momento e no lugar onde você nasceu. Não, Deus fez isto por amor. Deus fez isto porque amou o seu povo. E então fez com que nascesse no tempo onde o Evangelho pudesse alcançar cada um deles. Já fiz menção disso, sempre me impressiona essa verdade. Por exemplo, Deus elegeu, antes da fundação do mundo, seu povo, milhares, em todos os tempos e todas as épocas, e colocou o nome no livro, o livro da vida. Acontece que eles precisariam nascer e viver num lugar e num tempo, numa época em que pudessem ouvir o Evangelho para serem salvos. Porque eleito não salva pela mera eleição. O eleito é salvo pela pregação do Evangelho. Só esse é o método que Deus colocou para que os seus eleitos sejam chamados e salvos. Pregação do Evangelho. Agora imagine, nós temos aqui o Brasil, que foi descoberto em 1500. Mas antes do Brasil ser descoberto aqui, havia moradores aqui, gente morrendo, nascendo, morrendo, gerações de silvícolas que nasceram e morreram. Nada de pregação do Evangelho, o Evangelho não chegou aqui, e gerações nascendo e morrendo. Se você tivesse nascido nessa época, fosse um dos silvícolas, morreria sem ouvir nada do Evangelho. Significa que nenhum desses que viveram neste período foi eleito. Mas você nasceu depois. Você sabe que em 1555, essa terra, pelo que se tem de registro, pela primeira vez ouviu o Evangelho. Quando os huguenotes vieram com Villegagnon e se instalaram lá no Rio de Janeiro. A princípio, evidentemente, eles não tinham nem como se comunicar. Eram franceses. O Evangelho estava sendo pregado ali, mas em francês. Os silvícolas estavam lá e não entendiam nada. Mas com o tempo que foi passando, eles começaram a interagir com os silvícolas, aprender, inclusive, a linguagem deles, e o Evangelho começou a ser pregado entre os tamoios. É registrado que um deles, chamado Jacques de Baler, fugiu, porque Villegagnon, caindo das Américas, virou a casaca e começou a perseguir os huguenotes, matou 3, enforcando, jogando na Baía da Guanabara. Um deles fugiu, Jacques de Baler. Esse era um crente, cultíssimo, poliglota, falava muitas línguas, e fugiu, se refugiou entre os tamoios e com facilidade aprendeu a língua deles e evangelizou por anos estes silvícolas, enquanto não foi descoberto. Porque nós sabemos que, infelizmente, ele foi descoberto, foi preso pelos portugueses, ficou aqui em Salvador, preso aqui por um tempo. Foi trazido aqui, que era a capital da colônia, voltou e foi enforcado por Anchieta, lá em São Vicente. Mas os índios ouviram pela primeira vez o Evangelho por Jacques de Baler. O que eu quero dizer?
é que os que nasceram e morreram antes e que não ouviram o Evangelho não eram eleitos. Veja o amor de Deus lhe dando esta oportunidade tão extraordinária e fazendo com que você nascesse no tempo propício para ouvir o Evangelho. Pelo menos, isto é, sem dúvida, uma notícia alvissareira. De muita probabilidade de que você seja um eleito de Deus. Veja, por exemplo, Atos, no capítulo 17, perceba como, de fato, Deus, pela sua providência, fez isso com você. Atos 17. Paulo faz o seu discurso em Atenas a partir do verso 16. E mais então para frente, a partir do verso 24, ele prossegue no seu discurso e diz o seguinte, Atos 17, começando no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vou repetir. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O tempo que você nasceu e onde você nasceu, de modo que você pudesse ouvir o Evangelho. Isto é amor. Deus nos amou desde a eternidade. É um amor eterno. Nós não entendemos isto. Meus irmãos, essa doutrina da predestinação, da eleição, é uma doutrina gloriosa, estonteante, que fala de um amor eterno de Deus por indivíduos como você e eu, pecadores como os demais. Por que Deus me amou? Por que Deus amou você? Por que Ele lhe escolheu? Por que Ele lhe fez nascer num lugar e num tempo propício, onde pudesse ouvir a palavra do Evangelho, da graça salvadora? Por quê? Bom, conquanto que eu quero dizer para você que isto é um sinal precioso do favor de Deus para com a sua vida, deixe-me dizer o contrário, que com toda esta benevolência de Deus, que é mostrada nesse sentido, se você rejeita o Evangelho, se você não tem interesse, se você despreza o Evangelho, então você está atraindo sobre você condenação muito maior do que aqueles que não tiveram oportunidade nenhuma e que nasceram em época em que jamais se pregou o Evangelho e no lugar onde viveram jamais se pregou o Evangelho. Você estará numa posição no inferno muito pior do que estes. Vão estar no mesmo lugar, mas há gradação de pena no inferno, e o seu será, sem dúvida, maior, mais profundo do inferno, mais tormento, porque nasceu num tempo e num lugar favorável, onde se pregou o Evangelho, você ouviu e não quis saber. Desprezou esta oportunidade. Então, quando nós ouvimos consolai o meu povo, quer dizer, Deus ama seu povo,
Deus ama. Desde a eternidade Deus ama. Meus irmãos, se nós meditarmos no amor eterno de Deus, isso é consolador. Isso é consolador. Deus nos amou desde a eternidade. E vou dizer, não pense você que Ele lhe amou porque olhou para você e viu. Bom, Ele me amou porque, afinal de contas, Ele olhou para mim, como alguns pensam, presciência, e viu que eu não ia ser tão mal assim, que eu ia ser uma pessoa razoável, pecador, mas também não tão pecadora, e que, afinal de contas, eu queria mesmo, eu ia aceitar Cristo e tal. Então Ele me amou por causa disso. Certo? Errado. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E esteja certo, Deus, desde a eternidade, realmente lhe conhece, mas não viu nada em você que comovesse o seu coração para lhe escolher. Ao contrário, inimigo de Deus, corrompido da cabeça aos pés, cheio de iniquidades, tanto da iniquidade de Adão, de sua culpa miserável que você herdou, e eu também, todos nós, mas você mesmo tem praticado obras que ferem, insultam a Deus, todos os dias, com pensamentos, intenções malignas no coração, práticas mesmo, por pensamentos, palavras e ações, você tem transgredido a lei de Deus, você tem insultado a Deus. Foi assim que Deus lhe viu. Como ele cita a imagem com relação a Israel, se revolvendo no seu próprio sangue e imundície. Assim que Deus lhe viu, e foi assim que Ele amou, assim que Ele lhe escolheu. Quem pode entender isso? Quem pode compreender o mistério do amor eterno de Deus para pecadores vis, como você e eu? É grandioso demais, é misterioso, é um amor sem limites, um amor que tem suas razões no profundo do coração de Deus, que nós não podemos compreender, perscrutar, não temos condições. Por que Ele me amou? Desde a eternidade. Porque Ele amou você. Nós não conseguimos entender isso. Eu lhe digo, não existe nenhuma razão em você ou em mim, de jeito nenhum. As razões que existem em você e em mim são para que Ele não me ame nunca e me dê o que é justo, o inferno, que é o que eu mereço e o que você merece. Mas se Ele amou, a Bíblia só dá duas razões: beneplácito de sua vontade, que a gente nem entende o que é e o significado disso, ou pelo muito amor com que nos amou. São estas expressões. E Ele quis nos escolher em Cristo, desde a fundação do mundo. E assim, sempre Ele tem seu povo, em todos os tempos. E não é muita gente, não. É um remanescente. Mas Ele ama seu povo. E Ele diz: consolai, consolai meu povo. No texto ele fala: falai ao coração de Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Jerusalém é a noiva de Cristo. Jerusalém é a esposa de Cristo. Uma esposa rebelde, adúltera, porque tudo isso é ilustrado no Antigo Testamento, sendo Deus o marido e Israel a esposa adúltera.
No entanto, Deus lhe fala ao coração. Veja, aqui diz: falai ao coração de Jerusalém. Não dá para entender isso. Nós temos tantas imagens na Bíblia, mas eu me lembro agora de uma história muito triste do Antigo Testamento, de um benjamita, ele era da tribo de Benjamim, e ele então, lá no livro de Juízes, ele tinha sua esposa, e de repente sua esposa simplesmente o abandona, volta para a casa dos seus pais. E ele então faz a viagem até a casa onde ela estava. E o texto diz: e falou-lhe ao coração. Ele pediu, ele falou ao coração. Ele certamente propôs a ela muitas coisas que ele queria fazer de benevolência para com ela, que ela voltasse. Falou-lhe ao coração. Nós sabemos que ela voltou. Na verdade, o que aconteceu é muito triste. Mas o que eu quero enfatizar aqui é: falou-lhe ao coração. Meus irmãos, nós somos rebeldes. Esposa rebelde. Pecamos contra Deus. Ele nos ama e nós respondemos com rebeldia. Somos orgulhosos, soberbos, temos nossas vontades próprias e não queremos muitas vezes nos submeter. Foi assim em Judá, foi assim a igreja no tempo aqui do profeta, e é em todos os tempos. É assim que somos hoje. Nós queremos, sim, as benesses de Cristo, nós queremos as bênçãos de Cristo, nós queremos que Ele nos favoreça, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, nos agracie com a salvação, mas nós somos rebeldes, esposa rebelde, infiel. Mas veja, falai ao coração de Jerusalém. E o que é que ele fala ao coração da sua noiva? O que é que ele fala? Quais são estas palavras mansas, ternas, suaves, que ele fala ao coração desta esposa rebelde? Simplesmente que a ama muitíssimo, que esse amor é desde a eternidade, mas muito mais do que isso, que está disposto a se sacrificar por ela. Nós sabemos que isso aconteceu na plenitude dos tempos, não é? Se nós estivéssemos lá ouvindo o profeta naquela época, falar-lhe ao coração, certamente o profeta iria dizer: o Messias será enviado da parte de Deus, porque nos ama, para morrer por Jerusalém. É o servo sofredor. Levará sobre si as nossas culpas, receberá sobre si a ira de Deus, derramará seu sangue para expiação do seu pecado. Oh, Jerusalém, é isso que Deus propõe. Mais para frente ele vai escrever Isaías 53, para deixar bem claro a disposição amorosa do coração de Deus para com sua esposa, com sua noiva, Jerusalém. Mas, meus irmãos, o tempo passou, já estamos 2000 anos após a era cristã,
não é algo prometido, é algo realizado na plenitude dos tempos. Cristo veio, é o Messias, é Deus, que se faz carne por amor a Jerusalém, por amor de sua esposa. O que falou o coração, ele agora cumpre. Já não são só palavras de amor e promessas, mas é a realidade gloriosa. Sua vida pendurada naquela cruz, derramando sangue, é a maior proclamação de amor a Jerusalém que se pode ter conhecimento. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Falar ao coração desta forma, meus irmãos, é isso que ele está fazendo agora. Se você é Jerusalém, se você pertence à igreja do Senhor, as palavras ternas são representadas na cruz. É de lá que ouvimos as palavras mais ternas de amor que Cristo faz para com sua igreja, para comigo, para com você. Manso e suave, diz o velho hino, Jesus está chamando, ternamente falando ao coração da igreja, para que se arrependa e creia no seu amor, que não é só de palavras, mas que está diante dos seus olhos. O seu discurso são os seus gemidos, é o seu grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pode haver alguma coisa mais terna e que fale mais profundo ao coração de Jerusalém? Oh Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Oh, sussurros de amor, falando o coração. Falai ao coração de Jerusalém. Deus ama o seu povo. Segunda coisa é que ele diz para ela, para Jerusalém, que a jornada de aflição, sua luta terminou. Olha, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, da sua luta. Acabou. Pronto. Meus irmãos, além da consolação maravilhosa, da obra de salvação, uma demonstração de amor para Jerusalém, ele ainda diz: a sua luta acabou, findou. Que consolação! Todos nós estamos tendo aflições, nós estamos no deserto. Essa é a expressão de aflição da igreja. A igreja está no deserto, está com a aflição do deserto, com todas as aflições do deserto. Nós estamos atravessando o vale de aflição, vale de Baca, vale de dor, vale de sombra da morte. Essa é a realidade. Por melhor que seja a nossa situação, meus irmãos, nesse mundo, estamos num vale.
Porque, meus irmãos, todo o conforto que nós possamos ter, ele é misturado com o absinto da angústia, da realidade da morte que é nossa e que é de entes queridos, que amamos tanto e que estão sob a mesma sentença. Eu sou fascinado pela história do Titanic. Escrevi um folheto sobre isso, e é algo sempre que eu medito. Imagine, mais de 1.000 pessoas morreram. 1.500 pessoas ou mais morreram. Agora você imagine, a maior parte destas pessoas que morreram eram ricas, riquíssimas. E elas estavam no navio, na parte da classe, que lhes dava o maior conforto. Bebidas, música, uma orquestra maravilhosa, um ambiente, comida da melhor qualidade. Então eu posso imaginar essas pessoas sentadas, fumando o seu charuto, ouvindo aquelas músicas, caminhando para a morte. Dentro do navio, certamente havia jogos, havia outras coisas, divertimento, caminhando para a morte. Essa é a realidade da vida. Nós estamos num grande Titanic. Você pode ouvir música, você pode ter a melhor comida, você pode ter momentos maravilhosos dentro do Titanic. É onde você está. Daqui a pouco vamos bater no iceberg. Daqui a pouco. E ele vai afundar. E você vai morrer nas águas geladas. Então, é um vale de lágrimas. Os momentos de alegria são passageiros, efêmeros. Só que nós temos, lá não houve nada que pudesse salvar, exceto as mulheres e crianças e alguns que escaparam furtivamente nos barcos de salva-vidas. No entanto, Deus está prometendo para o seu povo que esta jornada de aflição, inclusive o terror da morte, já findou. Não tem mais sentido. Já foi extinto. Não há mais razão de sermos atormentados por isso. Por duas razões especialmente. Primeiro, pela obra de Cristo, meus irmãos, que dá um fim à angústia no coração, a toda aflição, pela paz que temos com a reconciliação com Deus, paz abundante, paz que dá sentido à vida, paz que dá gozo e alegria pela presença do Espírito Santo, razão de viver, glória em viver, que é Cristo, de modo que é um fim. Quando você vem a Cristo, quando você recebe a Cristo, então você recebe um banho glorioso e maravilhoso pelo sangue do Senhor Jesus, que lhe faz uma nova criatura,
no poder do Espírito Santo, e então ele enche o seu coração de gozo, de alegria. Acabou a aflição. Toda a aflição que nós passamos no mundo agora, como crentes, é reinterpretada a uma outra leitura. São oportunidades gloriosas de Deus na nossa vida. Por isso, para o crente, as aflições são bem-vindas, porque elas têm um fim glorioso. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, todo crente, quando recebe uma aflição, deve reagir como a Bíblia manda. Vem coisa boa aí. Vem bênção atrás. Vem bênção. É para o meu bem. Ainda que, claro, doenças, enfermidades, prejuízos, o que for que você passe, você está consolado por esta verdade. Deus é justo, Deus é bom, Deus é santo, Deus sabe o que faz, é o melhor para mim, Ele está sendo glorificado e eu me alegro nisso, aleluia! De modo que é um mistério, alguém está numa aflição, sentindo alegria e gozo no seu coração. Um gozo indizível, cheio de glória. Ou uma paz que excede todo entendimento. São essas coisas que Deus promete. A aflição passou, cessou. É uma coisa extraordinária. Por causa de Cristo, Deus mesmo ordena isso. E o povo, o seu povo, tem que ser o povo mais feliz da terra, no meio da aflição, neste deserto, cantando glória, bendizendo ao nome do Senhor, porque seja o que for, quente como for a areia do deserto, ela está levando para Canaã celestial. Então, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é: console o meu povo, consolai meu povo, falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe, clame mesmo, diga bem alto para eles, como quem não tem dúvida, está com toda a certeza do mundo, clame para eles, diga bem alto para que eles saibam que não há dúvida, que isto vem de Deus, de minha parte. O tempo está findo da sua milícia, da sua luta. Já está determinado o seu fim. Que gozo, que glória, que esperança ao nosso coração. Você está passando alguma aflição? Certamente. Então receba esta palavra da parte de Deus. Eu sou um profeta. Eu recebi esta ordem do Senhor, como recebeu Isaías e todos os profetas, porque ele diz, e no plural, consolai, vós profetas, a quem chamei, instituí, ungi. Consolai, clamai, falem bem alto. O fim já veio das aflições sobre Jerusalém, povo que amo e que comprei com meu sangue. Há um prêmio à nossa espera, uma coroa de justiça, que o Senhor dará a todos quantos amam a sua vinda. Creia nisso. Seja animado por isso.
seja consolado com esta esperança maravilhosa. Um prêmio. Um prêmio. Você deve guardar no seu coração esta esperança viva, este prêmio, a coroa da justiça, ver Jesus como Ele é, abraçá-lo, receber toda a consolação, paz, alegria, gozo pleno, santificação total, não mais pecado, vida abundante, gloriosa com Cristo eternamente. Consolai, consolai meu povo, falai-lhe ao coração, bradai bem alto, que é findo o seu tempo, o tempo da sua milícia, da sua luta. E por último, que sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ah, isso me comove. O Senhor quer que eu diga a vocês, ao seu povo, que a sua culpa foi expiada em dobro. Tão interessante. Como em dobro? Deus não castiga ninguém em dobro. O que quer dizer em dobro? Meus irmãos, está se referindo à obra de Cristo, que recebeu o castigo do nosso pecado. E foi tão terrível, foi tão grandioso, a obra que Cristo fez foi tão grandiosa, tão ampla, que é como se ele tivesse recebido em dobro o castigo do seu povo. Mas que, na verdade, quer dizer mais que suficiente para fazer a satisfação que a justiça de Deus e que a lei exigia. Ele sofreu e recebeu o castigo que você merecia mais que 2 vezes. Que em dobro quer dizer, na verdade, infinitamente mais. Então, não sobrou castigo nenhum para o seu povo. Não há mais nada. O castigo que você merecia já foi recebido. Você já recebeu em dobro. Aí você pergunta, quando? Eu nunca recebi castigo nenhum em dobro. Cristo recebeu. Você recebeu em Cristo castigo em dobro. Isto é, satisfação plena, total, mais que suficiente de todos os seus pecados. Isto é expiação completa. Então, significa a enormidade da satisfação que foi feita por Cristo com relação aos nossos pecados. O sangue de Cristo é poderosa propiciação. Ele clama ao nosso favor. É isso que quer dizer a palavra propiciação. É ser propício. O sangue de Cristo clama de forma favorável para mim, para você, para o povo de Deus. A Bíblia diz que ele, sumo sacerdote das nossas almas. Não só era ele mesmo a vítima, como ele mesmo era o sacerdote, tomou do seu sangue, no altar da cruz que ele derramou, tomou aquele sangue, e entrou no sumo sacerdote, entrou no tabernáculo eterno dos céus,
Ele entrou lá, até onde está o trono de Deus, e derramou esse sangue no propiciatório de Deus, no trono de Deus, bem à vista dos olhos de Deus. Esse sangue está lá e clama a nosso favor, em propiciação a nós. Por quem ele derramou esse sangue? Não há como Deus castigar, julgar, condenar mais estes pecadores por quem Cristo morreu. Não tem como, é impossível. Ele já os castigou em dobro em Cristo. A satisfação foi plena, cabal. Não resta mais condenação alguma. Então, todo crente deve descansar nesta bênção extraordinária da propiciação de Deus. Eu sei que você peca, eu peco, nós pecamos contra Deus todos os dias. Você não deve simplesmente dizer, pronto, já foi, eu não vou me preocupar, já foi feita a propiciação e satisfação, até em dobro, então eu posso pecar à vontade. Nenhum crente verdadeiramente fará isso. Ao contrário, a dor que Cristo sofreu, o que ele experimentou, o constrangimento, a vergonha, toda a aflição, e o seu sofrimento que foi muito além do que cravos nos pés e nas mãos, e coroa que furou-lhe a fronte, muito mais. Ele desceu ao inferno. As suas angústias foram angústias profundas. Desde o Getsêmani, ele vem já realizando o seu trabalho de propiciação, em grande agonia, a ponto de suar gotas de sangue. Tudo o que ele fez constrange o nosso coração. Pecar é a coisa mais triste para o crente, mais angustiosa e triste, porque ele sabe o que o seu Salvador passou por ele. Então ele tem horror a pecar. Mas porque tem resquícios de pecado nele, e porque a sua natureza é corrupta. E ele eventualmente vai pecar. Então, quando isso acontece, nós sentimos arrasados, angustiados. É certo que, na verdade, não teremos mais a condenação por causa daquele pecado, mas mesmo assim sentimos grande angústia, porque entristecemos a Deus. A nossa comunhão com Ele foi interrompida, nós sentimos grande tristeza quando pecamos. E então precisamos de disciplina, precisamos de arrependimento, precisamos de aprofundar nosso arrependimento. Todas estas coisas são necessárias para que nós possamos odiar mais o pecado, ter mais horror a ele, e nos arrependemos dele com o propósito de não fazer mais aquilo. Tudo isso não por causa de medo de condenação, porque não existe mais condenação, mas tudo isso porque entristecemos a Deus, porque não nos abalou a angústia de Cristo e o que Ele sofreu pelos nossos pecados. Porque toda vez que você peca, meu querido, você tapa os ouvidos para os gemidos de Cristo e faz aquilo que o levou à cruz. É muito triste pecar. Aos olhos de Deus é muito triste. É a maior desconsideração que se pode ter notícia de uma disposição de amor
tão grande como foi a de Cristo para nos remir dos pecados. Meus irmãos, a justificação é eterna. De fato, a expiação nos concedeu a justificação que é eterna. O Salmo 32, que cantamos, diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, e em cujo espírito não há engano, não há dolo. Então, é maravilhoso ter esta justificação. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do seu tempo de milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E eu quero concluir apenas aplicando. Meus irmãos, a palavra é direta, evidentemente, para nós que somos seu povo, eleitos, Jerusalém de Deus, objetos do seu amor eterno. Receba do Senhor esta consolação maravilhosa, que vem dos céus, da boca do próprio Deus, para o seu coração nesta manhã. Ele ama você. Seja animado por isso. Seja consolado por esse fato de que Deus lhe chama de meu povo. Ele ama você. Então, não deixe que Satanás possa prevalecer nas suas sugestões. Cadê Deus? E agora? Onde é que Ele está? Será que Ele ama mesmo você, com essas coisas que estão acontecendo na sua vida, com essas aflições, com esse sofrimento que você está tendo? Rechace o inimigo. Deus me ama desde a eternidade. Eu sou o seu povo, é assim que Ele me chama. Ele me ama. Em segundo lugar, você deve ser consolado nas suas aflições, porque Deus já determinou o fim delas. Já está determinado. Desde agora você já pode sentir os efeitos disso no seu coração. Uma grande consolação de que todas as aflições têm um fim maravilhoso e bom para a sua vida. E que você já pode ver o brilho da Canaã celestial. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O brilho da Canaã é o brilho de Jesus. Você está chegando, vai vê-lo, vai ser recebido por Ele. É lá onde você vai estar e receber toda a consolação eterna diante de Deus. Oh, anime-se. E por último, tenha a paz da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você foi reconciliado com Ele. A sua dívida foi paga. O castigo que você merecia foi recebido em dobro pelo Senhor Jesus. Não há mais condenação. Não há mais. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quem crê no Filho não será julgado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho do Senhor. Não há mais condenação. Sua culpa foi expiada. Não há mais condenação. Experimente esta paz gloriosa que a justificação dá. Certeza da vida eterna no seu coração. Pela fé, tenha esta certeza. Você não merece nada, nem eu. Mas Ele quis lhe dar. Pela obra de Cristo, pela obra expiatória do Senhor. E a segunda aplicação que eu quero fazer é com aqueles que estão aqui e que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, não vieram para a igreja. Olha, deixe-me dizer uma coisa séria, preste atenção. Não existe crente
verdadeiramente salvo, nascido de novo, desigrejado. Não existe. O Senhor Jesus Cristo mesmo uniu estas coisas. Quando ele diz que quem crer e for batizado será salvo, ele está falando exatamente de um rito que pertence à igreja. Você não vai, sabe, que igreja que nada, vou botar água aqui sobre a minha cabeça, eu me batizo e não existe isso. Deus estabeleceu evangelistas, pastores, e deu a eles dons, e os separou e os preparou para pertencer à igreja. E então você precisa vir para a igreja. Se é povo de Deus, eleito, vai para a igreja. Ama a igreja. Com todos os seus problemas, você vai ficar na igreja. Corpo de Cristo, ligados por juntas medulas a outros irmãos, recebendo o alimento espiritual, leite genuíno da pregação da palavra de Deus, se alimentando dos meios de graça, se assentando à mesa do Senhor. Como você pode ser um crente e não come da carne, nem bebe o sangue do Senhor? Que é, em resumo, o que é a Santa Ceia espiritualmente. Como? Então eu quero fazer este apelo em nome do Senhor Jesus. Se você é povo do Senhor, você venha regularizar sua situação com a igreja. É muito importante que você faça isso. Se não é aqui, outra igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. E que Deus, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar, e a sua eterna consolação possa atingir o profundo do nosso coração, como Jerusalém, como igreja de Deus, povo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar. E aqui está, não sei, tem um salmo aí, salmo 32. Vamos cantar. Salmo 32. Vamos ficar em pé? É bem-aventurado aquele